Olá, queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço a cada um nesse primeiro dia do ano. Eu quis deixar a imagem ali que eu tenho no fundo da minha mesa do presépio, né? Para recordar que estamos ainda nessa alegria do Natal. É tempo de Natal. Aliás, sempre é tempo do Natal do menino Jesus na nossa vida. Da alegria do mistério da encarnação e pela encarnação, o nascimento do Salvador. Amém? Muito bem. Ele que se fez homem e veio habitar entre nós. E hoje a igreja nos chama a atenção à liturgia para que a gente possa celebrar hoje, dentro desse contexto ainda do Natal, sim, Santa Maria, Mãe de Deus. No grego, Theotokos, né? Não a Christotokos, porque Nestório, lá nos primeiros séculos da igreja, com a sua heresia nestoriana, ele proclamava a divindade de Jesus, né? Mas dizia que Maria é mãe só do Cristo, não de Deus. E a igreja, lá no primeiro século, já disse, não, Jesus, né, é Deus que se fez homem, portanto, Jesus se fez homem no ventre de Maria. E nessa realidade nós não separamos a divindade da humanidade. As duas pessoas estão unidas, na verdade é uma pessoa, o Verbo se fez carne, né? E ali estão unidas, e nesse sentido Maria, sendo mãe do Cristo, ela é mãe de Deus, porque não se separa Jesus, né? É claro que aquele a quem ela está concebendo, diferente de nós, porque nós viemos a vida, né, quando no mistério da nossa encarnação, naquele momento 001, no qual nós nascemos e ali encarnamos, ou seja, o óvulo, o espermatozoide, o óvulo, aquela explosão de luz, ali Deus nos chama do nada à existência, a pessoa espiritual. Claro que o corpo vai se formar, mas a pessoa está ali. Eu existo, eu vim de Deus. Olha que maravilha. Olha, meu irmão, que coisa, que fantástico, né? Do nada. Isso aí é o meu carisma, da minha congregação. Deus nos chama a existir do nada. Isso é uma coisa que eu reflito todo dia. Eu sou, eu existo. Eu vim de Deus. Eu nasci de Deus e para Deus. E vou viver para Deus, né? Então, essa realidade, então, não se separa. Então, é ali. Só que Jesus já existia na sua divindade antes da sua concepção. Obviamente, ele mesmo que deu a vida àquela que seria sua mãe, certo? Então, é dentro dessa realidade que ele assume a nossa realidade humana em tudo menos o pecado. Vamos ler a palavra de hoje? Hoje eu não vou ler o Evangelho, eu vou ler a carta, a segunda leitura de hoje, que está em Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículos do 4 ao 7. Diz assim a palavra de Deus hoje, olha só. Quando se completou o tempo previsto, qual tempo previsto? Dos 7 meses, dos 9 meses da gestação? Não somente isso, né? O tempo previsto é o tempo em que Deus quis, na realidade humana, via este mundo, certo? No tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Né? Quando ele fala mulher, é aquela ideia do próprio Jesus, quando Jesus fala mulher também, né? Não é menosprezo, mas antes é engrandecimento. Até porque quando fala desta mulher, é aquela mesma mulher que Gênesis fala, certo? Lá no primeiro livro da Bíblia, por inimizade entre ti e a mulher. Então é dentro dessa realidade. Então é um engrandecimento da Virgem Maria. Nascido sujeito à lei, como todo ser humano, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de filhos, né? E a prova de que sois filhos é que Deus enviou
aos nossos corações o espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, e tudo isso por graça de Deus. Você é herdeiro dos méritos de Cristo, você é herdeiro da eternidade que Ele nos alcançou, pelos méritos de Cristo, porque tu és em Cristo filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus pela concepção, somos vindos de Deus, certo? Somos criados por Deus, mas somos elevados por Cristo na sua humanidade à categoria e pelo nosso batismo a filhos de Deus. E aqui Jesus diz, a palavra diz que Jesus é nascido de uma mulher, né? Não de um homem, de uma mulher, mas de uma mulher. Na verdade, nem é uma, não tem aqui o artigo indefinido, não. De mulher. Lembra que eu falei no início, né? Nascido de mulher. E isso faz referência não somente a Nossa Senhora, mas para dizer que foi sem o esposo, né? Para dizer que Jesus é filho de Deus. E sendo filho de Deus, Jesus também mostra claramente que Jesus é filho de Maria, certo? De Deus e de Maria. Então, dentro dessa realidade, Maria é deusa? Não. Maria estava existindo antes? Não. Maria foi dada a ela a vida como um dom precioso de Deus no tempo, certo? Nesse tempo, o tempo em que ela existiu, assim como eu falei que nós existimos pela nossa concepção, Maria passou a existir a partir da sua concepção diferente da nossa, imaculada, concebida sem pecado, certo? Ali ela passa a existir. Então ela é mulher, não é uma mulher, porque ela é a mulher, preparada e escolhida por Deus. E ali, porque Deus assume a sua humanidade, né, através de Maria, então Maria se torna mãe de Deus, sem separar a humanidade e a divindade do Cristo, da pessoa Jesus Cristo. Entenderam? Então, dentro dessa realidade é que nós nos colocamos, né? Olha que beleza, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, nascido nesse tempo, o tempo que ele veio a este mundo, aquele que já existia veio à nossa realidade no tempo em que ele escolheu, na pessoa que ele escolheu, né? Pelo poder do Espírito Santo, nascido na sua humanidade, né? Vindo de Deus, certo? A quem ele é o seu Pai, desde a eternidade na sua divindade e desde o tempo na sua humanidade, certo? Mas o Cristo. Então Maria, claro, não está na categoria da divindade de forma nenhuma, de jeito nenhum, mas é a mãe de Deus, é a mãe de Jesus, e Jesus é Deus, o próprio Deus que se fez homem no ventre de Maria e veio habitar entre nós. Obrigado, Senhor. Tudo isso é para nos ajudar a amar mais vossa mãe. É só isso que nós queremos, amar mais. Amar obedecendo, amar sendo devotos de Maria, amar seguindo vossa mãe, amar nos deixando ser educado como tu deixastes e precisastes ser educado por ela, ser amamentado por ela. Nós queremos também ser nesse leite espiritual de Maria, que nos orienta, que nos ensina, que cuida de nós. Neste cuidado, nessa pedagogia santa de Maria, educadora, Maria cuidadora, Maria mãe, nossa mãe também. Obrigado, Senhor. Proclamamos essa verdade em nossa vida. É a mãe de Deus, é a sua mãe. Mas obrigado, Senhor, porque nos desses e podemos chamá-la também de mãe. Filhos adotivos espirituais, sim, tá bom. Na minha casa nós temos filhos adotivos lá, meus irmãos.
Não tem diferença. É como nós mesmos, tudo igual. Obrigado, Mãe. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Fiquem com Deus, todos vocês. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.